Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez trazendo a você, meu irmão, esta poderosa palavra de Deus a seu favor. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo e ler, ou acompanhar aqui, nos ouvir neste momento, em Isaías capítulo 43, nos versículos 10 e 11, uma escritura muito poderosa, com muito valor para mim e para você nesta manhã. A Bíblia diz assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Olha que coisa maravilhosa, que declaração poderosa é esta, principalmente quando ele determina isso e diz que antes de mim Deus nenhum se formou. E esse Deus está em minúsculo. Não há nenhum poder humano antes dele, não haverá um depois dele que o supere, que seja maior, de maneira alguma. Cremos em uma só mensagem, cremos em um só batismo, cremos em um só Salvador e em um só Deus. Amém? É uma declaração muito poderosa aqui no livro de Isaías, no capítulo 43, versículos 10 e 11. Mas também vamos ficar aqui também com a mensagem As 5 Identificações, pregado dia 11 de setembro de 1960. Nesta mensagem, por exemplo, ele diz assim, olha, quando Deus, na Bíblia, na palavra, em Gênesis 1, onde diz, no princípio criou Deus, observe este nome Deus. Ele diz no hebreu, observe este nome Deus no hebreu, e veja o que ele significa. É escrito no hebreu, El, Elá, Elohim, que significa o existente de si mesmo, o todo-suficiente, o forte. Ele diz, não havia nada antes dele. Nenhum poder, nada, tudo que você conhece hoje não existia antes dele. Porque, para começar, ele se apresenta para nós como um Deus infinito, como um Deus que não tem princípio de dias. Então, ele diz, não havia ar, não havia estrelas, não havia umidade, não havia atmosfera, não havia átomos, não havia moléculas, não havia nada antes dele. Ele era Deus, o Eterno, e nele estavam os atributos de ser Salvador. Nele estavam os atributos de ser Salvador. Olha isso, de ser Pai, de ser um Pai e de ser Deus. Estava dentro deste ser aqui, mas ele não tinha um lugar para exercer estes atributos. Ele tinha dentro dele qualidades para ser o Pai de todas as nações. Ele tinha qualidade para ser dentro dele o Criador de todas as coisas, o Consolador, o Pai da eternidade. Ele tinha todas estas qualidades que a Bíblia apresentou para nós depois aqui, estava dentro dele lá, desde antes de tudo isso ser formado. Mas ele não tinha como manifestar isso. Não havia alguém para começo de conversa, não havia alguém para adorá-lo. Então, mesmo que todos esses poderes estavam nele, ele não podia ser chamado de Deus. Entende isso? Deus é um objeto de adoração. Tudo aquilo que você adora, que você coloca assim, sabe, seu coração naquilo, aquilo torna-se para você um Deus. Agora você está ali adorando, você está ali falando daquilo, aquilo torna-se para você. Agora não tinha ninguém fazendo isso por ele. Não havia nada, nenhuma criação, nada. Então, seus atributos estavam ali, eu espero que isso seja compreensível para você. Ele não tinha nada, então ele precisou criar isso. Então ele diz assim, olha, não havia átomos, não havia moléculas, não havia nada antes dele. Ele era Deus, o Eterno, e nele estavam os atributos de ser um Salvador, ser um Pai, de ser Deus, e ele não era Deus então, não tinha isso até então, né?
Ele era Deus, mas não havia mais nada, não havia adoração. Então Deus quer dizer um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Então havia atributos nele para ser isto, para ser um salvador, para ser um curador, para ser todas as coisas que ele é. Deus nunca deixou de ser o Deus da cura. Deus nunca deixou de ser o salvador meu e seu, meu irmão. Desde que o homem esteve sobre a terra até o dia presente, ele tem sobre si os atributos de salvador, de curador, de libertador, e a tua fé pode alcançar isso. Amém? Então ele diz, olha, agora alguns de vocês querem saber sobre a minha história de Gênesis. Deus disse, façamos o homem. A primeira coisa que ele criou foram os anjos para adorá-lo. Então ele se tornou Deus. Tinha alguém agora adorando a ele. Então ele torna-se Deus. Então quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, olhe isso, que tipo de homem que ele fez? Quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, que tipo de homem ele fez? Ele fez um homem espírito. A imagem de Deus, a semelhança de Deus ali, era espírito. Ele fez um homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Um homem espírito, diz o irmão Branco. Então, quando ele fez aquele homem agora, do pó da terra, e deu a ele o fôlego de vida, ele deu-lhe o controle. Então, ele fez o homem do pó da terra e ele caiu. Então ele se tornou um salvador. Fez um homem espírito, deu a ele o controle, fez o homem ali do pó da terra. Este homem ali, então, não resistindo à tentação do pecado, caiu da graça. Então ele diz, olha, então ele se tornou um salvador. Primeiro um Deus e então um salvador. E o pecado trouxe a enfermidade, então, como consequência daquela queda. E pela enfermidade chegar, ele tornou-se um curador. Aleluia! Não há nada dando errado. Ele sabia de tudo isso antes mesmo que o mundo fosse formado. O desenrolar dos fatos. Ele sempre está à frente, providenciando meios para que eu, para que você, para todo aquele que almeja, que busca, que ora por uma mudança em suas vidas, para que esta mudança os alcance, porque ela já está entre nós. A mensagem já foi nos dada, não vai ser ainda como no futuro, já nos foi dada. O preço do meu pecado e do seu não vai ser pago, já foi pago lá no Calvário. Deus está muito, muito antecipado a mim e a você. Ele deixou uma trilha para nós, um caminho de sangue para seguirmos, um caminho de fé para obedecermos, para tomarmos sobre nós, está feito pelo Senhor. Ele sabia de tudo isso antes mesmo que o mundo fosse formado. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. Olhe, ele tinha o conhecimento de cada mosquito que viria sobre a terra, de quanto sebo ele produziria, né? Ele gostava de fazer essas comparações. As menores coisas que você puder imaginar está dentro do conhecimento de Deus. A ponto de podermos afirmar aqui para você que me ouve neste momento, que não há nada aqui que você faça que possa pegar Deus de surpresa. Deus conhece as suas escolhas, suas decisões, e o gostoso disso tudo é que Ele conhece o teu coração, conhece as tuas fraquezas, e mesmo assim te ama, mesmo assim insiste com você. Não desista dos caminhos do Senhor. Não desista da jornada que Deus pôs para você. Se você está nisto, Ele capacitará você para romper isso, para vencer estas coisas. Irmão, não fique para trás. Não deixe o diabo cirandar com você. Não deixe o diabo brincar com você. Assuma a tua posição. Deus tem muitas coisas para dar a você. Desperte do sono que você está. Amém? E ocupe o teu lugar em Cristo Jesus. Ele sabia de tudo isso, quantas vezes cada um desses mosquitos aí piscariam. Ele é o Deus infinito, o que sabe todas as coisas. Você crê nisso? Que Ele é o Deus que sabe todas as coisas? Você crê que Ele sabe o que você está passando agora? Você crê que Ele sabe o que é necessário para você sair desta condição? Deus sabe. Deus conhece, Deus está pronto para ajudar você a sair desta condição.
sair desta dormência da era em que estamos e voltar novamente a ser aquecido pelo fogo da palavra de Deus. Deixe Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus assumir o leme da sua embarcação. Se Ele sabe todas as coisas, Ele saberá guiar você. Saberá guiar você a decisões certas. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Amém? Você não está feliz hoje por seu nome estar no livro? Você não está satisfeito de saber que Deus colocou o teu nome no livro da vida do Cordeiro? Que Deus sabe todas as coisas? Que antes que eu pudesse nascer, que você pudesse nascer, Ele pôs nossos nomes ali. Olhe, Guilherme virá à terra, terá suas dificuldades, errará, tropeçará, fará coisas erradas, mas acertará, buscará o perdão. Aquele irmão ali tropeçará, talvez ficará 1 ano afastado, 2, mas ele vai voltar. Chegará uma hora que ele entenderá que eu sou tudo na vida dele, que eu posso cuidar dele, que eu restaurarei os passos dele. E olhe, vou pôr o nome dele aqui porque eu tenho um encontro com ele. Quando eu chegar no coração daquele homem que está preso a vícios, que está preso a problemas, ele entregará a sua vida para mim. Deus conhece todas as coisas. Apenas obedeça a palavra dele, meu irmão. Procure viver corretamente, em retidão os caminhos do Senhor, e Deus cuidará de você e das demais coisas. Amém? Vamos orar? Nosso grandioso Deus, muito obrigado pela saúde, Senhor, e por tudo que o Senhor tem dado a nós até aqui. E peço-te também, Senhor, que, ó Deus, neste dia que temos pela frente, onde o diabo, com toda a sua astúcia, coloca problemas, dificuldades e barreiras, mas que nenhuma dessas coisas nos impeça de estar em Tua presença, de clamar o Teu nome, de chegar à Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, cura os que estão enfermos, salva os que precisam ser salvos, liberta os que estão aprisionados. É a minha oração, o meu desejo, que esta palavra fortaleça o coração do eleito, aonde ele estiver, e desperte no coração, ó Deus, daqueles que não estão te servindo, daqueles que não estão te seguindo, que eles sejam despertados para fazer isto de agora em diante, para entregarem suas vidas a Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que este vício de cigarro, de bebida que machuca tantas famílias seja repreendido nesta hora e que as pessoas entreguem suas vidas a Ti e, Senhor, que o Senhor os liberte desses males. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.